Meus queridos irmãos, rogamos a Deus, rogamos a espiritualidade maior, que nos traga as suas luzes, as suas inspirações, tudo aquilo que efetivamente precisamos. Sejamos nós apenas um humilde colaborador na transmissão do pensamento dos nossos mentores espirituais, que nunca nos faltam com o amparo para o trabalho, o estudo que todos precisamos. É muito frequente no nosso mundo surgirem crianças trazendo constrangedoras deformações físicas. É sempre um quadro que é uma grande indagação. Conheci no Rio de Janeiro o Hospital de Toxicose Infantil, que acabou sendo um hospital público, um depósito de crianças sequeladas. E ali tínhamos os quadros mais dantescos. Ficava na Barreira do Vasco, onde tem uma imensa favela no Rio de Janeiro. Então, os quadros naquele hospital eram de assustar. Descrever aqueles quadros é, no mínimo, desconfortável para quem ouve. Mas era... Acho que todo mundo devia passar uma vez por ali para repensar a vida. Porque era uma verdadeira multidão de crianças sequeladas, com problemas congênitos, em alguns casos alarmantes, que a criança ficava obrigada a uma vida hospitalar. Impossível tratar aquelas crianças num regime doméstico. Conheci lá uma criança com uma malformação terrível. Ela não, o abdômen, os tecidos não fecharam e os intestinos eram visíveis embaixo de uma pelezinha fina, que era uma membrana. Então, essa criança ficava sob cuidados especiais 24 horas por dia. Impossível num daqueles barracos da favela da Barreira do Vasco. Conhecemos um menino que ele nasceu com o braço direito atrofiado, o braço e a mão. Era um garoto, filho de uma família com 5 filhos. Ele era do meio. Ele tinha 2 irmãos mais novos e 2 irmãos mais velhos, que eram perfeitos fisicamente e substancialmente saudáveis. Aí vem a pergunta, por que aquele menino era assim? Se fosse o primeiro filho, porque é o primeiro filho. Não, é porque é o último filho, a mãe já estava cansada. Não, ele era do meio. Então surgem aquelas teses acadêmicas, fala-se em DNA, fala-se em cromossomas, e uma série de terminologias especiais no afã de justificar o problema. Mas nós estamos convencidos de que só a doutrina espírita é capaz de fazer luz sobre assuntos dessa natureza com muita lógica, muita coerência. Porque nós indagamos, o menino já veio do ventre materno com aquela deformação dolorosa. Se o problema não está ali, alguém diz, mas a mãe teve uma emoção mais forte. Não é verdade. Essa senhora era nossa vizinha quando criança. E ela disse que foi a gestação mais tranquila que ela teve na vida, foi desse filho, o terceiro filho. Não sofreu nenhum acidente,
nem físico, nem emocional. E como é que nasce uma criança com o braço birrado? Meus amigos, só não enxerga a lei da reencarnação quem não quer. Aliás, por falar em reencarnação, por que os religiosos tradicionais são tão contra a religião? A reencarnação, desculpa. Porque se pela reencarnação nós podemos evoluir o nosso espírito, resgatar nossos erros, melhorar nossos sentimentos. Para que é o religioso profissional? Aquele que faz da religião meio de vida. Então, a reencarnação tem que ser combatida por uma questão de sobrevivência, por uma questão de ganhos financeiros. Então, a doutrina espírita nos faz luz sobre esses casos. É óbvio que aquele menino é o espírito que volta. Nós fizemos uma consulta mediúnica no centro espírita, nesse caso específico. E os espíritos responderam que se tratava de alguém retornando à Terra, o espírito retornando à Terra, e que havia cometido gravíssimo crime na encarnação passada. Ele havia julgado equivocadamente alguém por uma trama que não existiu e tirou a vida dessa pessoa de uma forma insana, num momento de insanidade, adquirindo uma responsabilidade muito grande. Chegando ao mundo espiritual, essa entidade viu o erro que tinha cometido, o crime que cometeu, encharcou-se de remorso. Sentia ele, diziam os espíritos com quem conversamos o assunto, que ele ainda sentia como se estivesse segurando o cabo do punhal ensanguentado, e passou até um horror pela própria mão, pelo próprio braço. E o corpo é escravo da mente. O corpo espiritual é extremamente sensível às nossas emoções. No mundo espiritual, os espíritos mais sábios não precisam conversar conosco. O que nós refletimos na nossa aura espiritual é para eles um livro aberto. No mundo espiritual, ninguém esconde nada. Então, esse espírito, num sofrimento terrível, ele pediu uma reencarnação reparadora, uma prova. Ele queria esquecer, queria resgatar, queria pagar o que devia. Tal o sentimento de culpa que ele carregava. Então, as esferas superiores autorizaram a reencarnação daquele espírito. E como dissemos, sendo o corpo escravo da mente, ele surgiu naquele lar como uma criança tendo um braço mirrado, uma mão também. É o chamado complexo de culpa. Pela nossa cultura ancestral, Deus castiga, é o que pensamos. Na verdade, castigamos-nos nós. Os nossos crimes são para nós o nosso próprio castigo. Temos, de qualquer forma, a responsabilidade de tudo aquilo que fazemos com consciência e com intenção. Foi o anseio de domínio das pessoas, das consciências, que os religiosos tradicionais, durante séculos, pregaram no mundo o medo de Deus, fazendo nascer as coletividades, as pessoas tementes a Deus. E aí nós abrimos um parênteses. Temer a Deus. Deus é Pai, o nosso Pai Celeste.
Deus é amor, nós vamos temer o amor. O que foi que Jesus nos aconselhou? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus nos aconselhou a amarmos a Deus, não temermos a Deus. Deus não é um imperador, um sátrapa, sem alma, sem coração. Deus é um Pai celeste, é a fonte da vida em todo o universo, é aquele amigo fiel, confiável para todas as nossas horas, muito especialmente as nossas horas difíceis. E foi esse caldo de cultura, de medo de Deus, que fez criar no mundo terrestre aquele ambiente de horror aos erros. Nós erramos, temos horror, ficamos agastados porque erramos. E nos prendemos ao passado para sofrer no presente. Criamos desequilíbrios mentais, como as neuroses, como as brechas que abrimos para os dolorosos casos de obsessão, que é o ponto alto dos nossos comentários de hoje. Nós precisamos de um mergulho interior para auto-perdoarmos, conscientes de que somos seres imperfeitos, que somos ainda espíritos falíveis, e que o erro é um acidente de percurso, e Deus espera de nós o nosso esforço para superarmos as nossas limitações, as nossas grandes limitações, para que possamos caminhar em direção ao infinito. Há em nós um conflito que é a causa de tudo isso, que é aquele conflito entre o ser ideal, que nós almejamos ser, almejamos conquistar, e o ser real, que é a nossa realidade de imperfeição, de carências mil. E esse conflito é um verdadeiro duelo mental entre esses dois seres, o ser ideal que almejamos e o ser real que somos. E nessas circunstâncias, nós geramos as depressões e os complexos de culpa, o sentimento de culpa para os nossos espíritos. O que é que nos cabe? Trabalharmos e muito a nossa evolução espiritual, mas sem, em nenhuma hipótese, acharmos que já somos perfeitos, que não precisamos de esforços, não devemos nos acomodar com as nossas imperfeições, mas trabalhá-las. Mas trabalhá-las de cabeça erguida, altruisticamente, tranquilamente. Meus amigos, esse assunto é de importância mais capital do que parece. Sabermos fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, para corrigirmos as nossas deficiências sem nos entregarmos à depressão. Esses estados mentais, não existe uma fórmula, uma receita pronta para liquidar com essas nossas dificuldades. Urge pensarmos, trabalharmos para encontrarmos a receita própria que nos ajude nesse estágio. Eu lembraria bem aquele
Sabe o conselho do sábio, não menos sábio filósofo, que nos recomendou: conhece-te a ti mesmo. Nós devemos fazer o melhor possível ao nosso alcance, mas sem medo de errar. Porque, meus amigos, só não erra quem não faz nada. O erro é inerente à ação do ser humano com as suas imperfeições. Mas aqueles do dolce farniente, que não fazem absolutamente nada por ninguém, esses não erram, porque não dão chance ao erro. Devemos seguir as nossas batalhas e, haja o que houver, não perdermos de vista que há um Pai Celestial que nos acolhe e que jamais se esquece de nós. E este é o consolo. Nós estamos nos braços da inteligência cósmica, que é como aquele amigo dileto que segue à nossa frente, aparando as arestas, os caminhos para a nossa caminhada em direção ao infinito. Precisamos aceitarmos-nos como somos, com as nossas multilimitações de espíritos imperfeitos. Precisamos compreender a nossa personalidade ainda frágil, porque Deus sabe que nós somos imperfeitos, mas espera que tenhamos a coragem, o ânimo de corrigir rumos, adquirindo experiências. Como aconselhou Jesus, tem de bom ânimo. Sem bom ânimo, não seguiremos a nossa jornada com acertos que muito esperamos. Não aceitar as nossas limitações é um tolo orgulho, é uma ingenuidade nossa. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, lá no começo das eras, e Deus nos deu o empenho para galgarmos, escalarmos a montanha da nossa evolução. Para tanto, Deus nos deu a vida, Deus nos deu os meios, Deus nos deu as inspirações, nos dá as inspirações, mas o trabalho tem que ser nosso, para o mérito das nossas conquistas. Há religiosos que falam em anjos perfeitos, que Deus criou os anjos, perfeição, sabedoria, poder. E aí adiante falam que houve uma rebelião entre os anjos. E o mais distinto, o mais sublime dos anjos, Lúcifer, revoltou-se contra Deus. Meus amigos, é uma história que nem as crianças aceitam mais isso. Se estava no lugar dos anjos de perfeição, não entraria ali nenhuma perturbação, porque era a face de Deus. E como puderam falir seres criados perfeitos ao absurdo de desconhecer a autoridade de Deus? E aí esses anjos revoltados foram lançados no abismo. E o que eu acho engraçado é que narram diálogos, um disse uma coisa, outro disse outra, e eu pergunto, isso deve ser fruto da imaginação, porque quem estava lá para registrar esses diálogos e trazer para os homens, que participou da rebelião no céu? Então, meus amigos, quando nós dizemos que só a doutrina espírita faz luz com racionalidade sobre essas coisas, o dizemos com muita convicção,
Porque o Espiritismo nos mostra uma lógica que é uma rocha, que é um muro de aço. Nós homens, às vezes cometemos um erro em dizer que somos um homem que tem uma alma, ou um corpo que tem um espírito. Preferia inverter o caso. Nós somos um espírito que tem um corpo de carne, exatamente o inverso. Não é o homem que tem uma alma, é a alma que tem um homem. Porque nós temos na vida etérea, na vida espiritual, na vida cósmica, a nossa verdadeira vida. A nossa vida terrestre é um estágio especial por algum motivo. Nós vemos, cada pessoa é uma pessoa. Deus é tão fantástico que não existem dois homens iguais. Como não existe em todo o planeta duas folhas de árvore absolutamente iguais. Então a diversidade, a obra divina, é algo fantástico. São miríades de formatos a desafiar a nossa inteligência. Por isso nós dizemos que a sabedoria divina é infinita. E é por isso, meus amigos, que nós apreciamos tanto as lições do Pentateuco kardeciano. Ler as obras de Allan Kardec é enriquecer o nosso espírito. Kardec foi um insigne pedagogo que soube formatar questionários perfeitos. Todas aquelas perguntas que esporadicamente faríamos aos espíritos, ele as fez dentro de uma sequência lógica, dissecando todos os caminhos da vida cósmica para a iluminação do entendimento humano. Quando falamos em sentimento de culpa, fazemos para chamar a nossa mútua atenção para o capítulo das obsessões, os dolorosos quadros obsessivos. Quem tiver mais tempo e gostar de pesquisar, leia o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, de nome Libertação. Ali há um trabalho nas ondas inferiores, mostrando como os espíritos perturbadores, os espíritos dominadores, usam o sentimento de culpa para monopolizar as pessoas. É um terrível estágio psicológico em que nos quedamos numa vulnerabilidade perigosa, o sentimento de culpa, por orgulho, por vaidade. Nós temos que compreender, porque Deus sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós somos um canteiro de obras. Você chega num canteiro de obras, é um caos dos elementos. Lama, buraco, materiais, movimento a todo lado. Em nada. Aquilo ali lembra o edifício pronto, numa moderna arquitetura, aquelas fachadas em aço e vidro fumê, que tanto encantam os nossos olhos. Pensar que aquilo foi um buraco cheio de lama. Assim também somos nós. Nós somos um canteiro de obras, no qual está sendo edificada uma alma excelsa. Nós olhamos esses sábios espirituais, esses grandes espíritos, eles passaram há milhões de anos atrás pelo estágio que nós passamos hoje. Agora, Deus é justo. Deus nos dará tantas oportunidades, quantas forem necessárias, para voltarmos à poeira do mundo,
a envergarmos o macacão de ossos, carnes, músculos, sangue, para ganhar experiência, para resgatarmos os nossos crimes de ontem e marcharmos para as excelsitudes celestes do amanhã. Meus amigos, sem a reencarnação, como dividir o teto com o inimigo de ontem? É por isso que há tanta desavença entre os familiares, porque há um lampejo, uma lembrança sutil de que aquele familiar foi o nosso algoz do ontem. Mas nós devemos esquecer tudo isso. Dizia Jesus: reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto há caminho com ele. Então, a vida na terra é o caminho para nós nos ajustarmos com os nossos desafetos do ontem. E é por isso que o corpo de carne pode ser simbolizado como um quebra-luz. Ele reduz brutalmente as nossas potencialidades espirituais. Aqui nós não conseguimos voar, a não ser com máquina. Posso garantir aos amigos que um dos grandes prazeres do mundo espiritual é a volição. Nos dá uma alegria, um prazer incalculável. Sobrevoar as serras com o corpo livre, segurança absoluta. É o domínio da mente sobre os elementos sutis da pátria espiritual. Então, meus amigos, esses potenciais são reduzidos propositalmente. Nós ficamos reduzidos a uma pequena brecha que são os 5 sentidos do nosso corpo humano. Para quê? Para que essa redução de potencialidade? Para que você possa dividir o teto com o inimigo de ontem. E dar graças a Deus com esses recursos que nos ajudam a amar até os vossos inimigos. Era o conselho do Cristo. Sem esses meios, como amar o inimigo? Como o caso a que nos referimos daquele menino que nasceu com o braço direito birrado, que desenvolveu o esquerdo, usava a mão esquerda com uma habilidade como se fosse a destra. Ele ficou canhoto por uma deficiência física do lado direito. Então, meus amigos, é preciso jogar um pano de fundo, uma cobertura sobre o nosso passado, para que nós tenhamos tranquilidade para, no presente reencarnatório, reconstruirmos a nossa realidade espiritual. E é por isso que a doutrina espírita é radicalmente contra o suicídio. Porque o suicídio é desbaratar todos esses recursos. Aquilo que você mais precisa, que é o corpo de carne, para consertar o passado, nós voluntariamente o destruímos. Ou involuntariamente, para aqueles que abraçam os excessos de todos os matizes. Então, meus amigos, o sentimento de culpa é capítulo dos mais importantes dos dolorosos quadros da obsessão. Os espíritos perseguidores aproveitam esse estado de espírito para fragilizar as suas vítimas e exercerem sobre elas um doloroso domínio. E é por isso que nós precisamos, com humildade, e a humildade anula o orgulho, a prepotência, e com humildade aceitarmos-nos como somos, auto-perdoando-nos, porque não somos perfeitos ainda. Nós erramos, vamos continuar errando ainda por muito tempo,
A perfeição está lá na frente, muito na frente. Estamos longe dos parâmetros da perfeição. Então, esses espíritos exploram essa fragilidade, como nos fala com muita sabedoria o livro Libertação, em que aqueles espíritos se reúnem e fazem um tribunal para julgar os erros das pessoas. E se você aceita que você é uma pessoa, um ser imperfeito, você não é atingido por isso. Você tem a força para superar essas influências, porque você aprendeu a compreender as suas fragilidades, as suas limitações. E esse é um passo imensamente importante para a nossa emancipação espiritual. O futuro dos nossos espíritos é belo e grandioso, esperam-nos as instâncias da luz e das grandezas espirituais a todos nós, até os fascistas, até os criminosos de todos os matizes, os pichadores, os delinquentes, os traficantes de droga, tanto quanto os usuários de droga, todos alcançarão a infinita luz, as grandezas espirituais. Deus criou seus filhos todos para a glória celeste, para a felicidade suprema. Ninguém previamente condenado. Seria uma injustiça. Condenações eternas é uma estupidez inqualificável. Porque Deus, antes de criar um filho, saberia que aquele filho iria sofrer eternamente uma condenação e não criaria. Ou quereria Jesus a nos mandar ser atenciosos, caridosos, generosos, amar até o inimigo? Seríamos melhores que Deus? Estaria Jesus pedindo para sermos melhores que Deus? Esse Deus intolerante que condena filhos ao sofrimento eterno. Seria, antes de tudo, uma grande injustiça, uma grande insensibilidade que não podemos atribuir a Deus. Portanto, meus amigos, as grandezas espirituais nos aguardam a todos. Nós teremos poderes que não temos hoje, porque o poder é perigoso para quem não sabe manipular. Por exemplo, um automóvel em alta velocidade é um poder. Nas mãos de alguém inábil é um perigo. Bananas de dinamite, nós não damos para a criança brincar. Meu filho, pega aqui essa dinamite, essa caixa de fósforo, vai brincar ali na casa do vizinho, mas bem lá na parte do fundo. Faríamos isso? É um poder explosivo que não pode estar em mãos inábeis. E é o que nós vemos nos noticiários televisivos todos os dias. Mentes primitivas, espíritos selvagens, manipulando dinamite nos caixas dos bancos, a troco de dinheiro. E sem falar daqueles que lançam bombas em prédios e edifícios, em mercados, em templos religiosos, entra lá cheio de bombas, explode no meio do templo da própria religião dele. É o que nós vemos na imprensa, especialmente no noticiário da televisão. Então, meus amigos, nós teremos grandes poderes no amanhã espiritual, todos sem exceção, que não temos hoje porque Deus é bom. Porque se tivéssemos esse poder hoje, usaríamos mal. Traríamos para nós maiores bagagens, um acervo, um débito ainda maior para o nosso espírito, um passivo de erros espirituais que já temos, seriam grandemente agravados. Aqui e ali a televisão passa aquelas cenas
do 11 de setembro em Nova York, o World Trade Center, e nós olhamos aquilo com grande pesar. O nosso coração chora ao ver aquilo, porque os autores daquilo são nossos irmãos, muito amados. Eles serão felizes no amanhã, mas cavaram um prejuízo no tempo que não tem tamanho. Sabe Deus quantos milênios, quantos milhões de anos, quais os fundos que eles terão que habitar para resgatarem o que fizeram. Por isso, meus queridos amigos, a nossa mensagem de hoje é dar o nosso não ao complexo de culpa. Auto-perdoemo-nos, porque Deus sabe que somos imperfeitos. Não é uma acomodação com o erro. Nós devemos trabalhar com denodo, com afinco, com coragem, com vigor, nosso aperfeiçoamento. Não nos acomodarmos com as nossas falhas, mas também não nos deprimirmos com o complexo de culpa, porque isso só dá brechas às perseguições espirituais. E que o Senhor nos ilumine na noite de hoje. Muito obrigado.